Senhor Jesus, divino amigo, mestre amado, que a vossa paz nos envolva neste momento. Que cada um de nós, Senhor, saibamos conservá-la em nossa intimidade, não somente quando aqui nos encontramos, mas por todos os dias. Que a vossa luz, amado Mestre Jesus, possa nos guiar em direção ao Pai, onde, através dos nossos esforços, possamos operar a transformação do homem velho para o homem novo. Realizando assim, Senhor, em comunhão com todos os nossos irmãos em humanidade, a fraternidade, a solidariedade, o respeito e o amor que aprendemos contigo e que devemos conjugar em nossos pensamentos, em nossas falas, em nossas atitudes. Não somente esses ensinamentos, como o teu próprio exemplo entre nós. Que a tua misericórdia infinita estenda a toda a humanidade, pois nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja. Bom, então nós vamos dar continuidade à obra Religião dos Espíritos. Hoje, capítulo 25, que traz o título Muito e Pouco, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E a cada lição, Emmanuel traz para nós uma questão do Livro dos Espíritos, pois a proposta é essa, estudarmos o Livro dos Espíritos. E na reunião pública que aconteceu na cidade de Uberaba, no dia 10/4/1959, foi lido a pergunta de número 716 do Livro dos Espíritos. A questão 716. Então nós vamos ler, primeiramente, o que está no Livro dos Espíritos, para depois, então, dialogarmos com Emmanuel. Essa pergunta está na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 5, Lei de Conservação. A terceira parte, Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está trazendo para nós as leis morais, que é o desenvolvimento dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Cada uma das leis morais que aqui se encontra está desenvolvendo um dos mandamentos que lá se encontram no Decálogo Divino. Então, dentro da lei de conservação, a questão 716, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza, o limite das nossas necessidades?
É a pergunta. Então, o que ele está querendo saber? Que do ponto de vista físico, biológico, nós temos uma organização que funciona, todos aqui o sabem, de forma harmoniosa. E quando coloca lei da natureza, ou leis da natureza, Kardec, a espiritualidade, está falando-nos da lei de Deus. Então, na questão 614, primeira questão do início da terceira parte, Kardec pergunta o que podemos entender por lei natural. E eles respondem, a lei natural é a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós lermos lei ou leis naturais, lei de Deus. Essa lei, ela traçou limites para a nossa organização física, biológica? Resposta: sem dúvida. Mas o ser humano é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, a lei, ela funciona de forma harmoniosa. Nós, através dos vícios, vamos alterando este processo. E diante, causa, efeito, ação e reação, vamos recebendo de acordo com aquilo que nós vamos trabalhando em nós mesmos. Então não é nenhuma novidade e nem dúvida para quem quer que seja que aquilo que se semeia se colhe. É simples. Mas é tão simples que nós não conseguimos ainda assimilar isso, por ser tão simples. Diante de imaginações, fantasias, necessidades que não são reais, como é colocado aqui pelos espíritos superiores, para a nossa trajetória aqui no plano físico. Quando nos encontramos encarnados, nós que aqui estamos encarnados, temos grandes obstáculos, desafios a serem vencidos no dia a dia. Porém, esses desafios, esses obstáculos, eles têm o objetivo de estar nos ensinando para que façamos uma leitura da situação e possamos aprender com ela. Só que nós não fazemos isso. Isso se prende a quê? Porque quando coloca vícios, a espiritualidade está dizendo-nos que ainda estamos numa condição de imperfeição. Somos seres perfectíveis, isto é, com o objetivo de alcançarmos a perfeição, embora seja relativa, porque perfeição absoluta é Deus. Ninguém iguala a Deus. Deus é único. Mas podemos alcançar um patamar que ainda não temos condições de dimensionar. Esse patamar foi apresentado pelos Espíritos, aqui mesmo em O Livro dos Espíritos, quando eles nos falam da escala espírita.
Então, a escala espírita, de forma pedagógica, ela vai nos posicionar. E aí precisamos compreender e entender. Porque lá vai falando para nós das ordens, são 3 ordens, e estão subdivididas em classes. A terceira ordem, que é a base, característica geral, espíritos imperfeitos. E a 10ª classe são os espíritos impuros. E Allan Kardec vai trazendo as características dessa classe como das demais. No topo da pirâmide, que é a primeira ordem, estão os espíritos puros. No meio, segunda ordem, os bons espíritos, que se dividem em 4 classes. Então nós temos, na terceira ordem, 5 classes, na segunda ordem, 4 classes, e na primeira ordem, 1 classe, é única. Cada ordem com características específicas dos espíritos que ali atingiram aquele patamar. Mas esta escala, ela é apenas um meio dos espíritos superiores nos apresentar, dentro do processo educacional do ser espiritual em evolução, uma posição para que ele possa ver por si mesmo em qual posição se encontra. E aí, aqui, na lei de conservação, nós temos uma organização biológica, uma máquina que desafia a ciência, ainda hoje, e ainda vai desafiar um bom tempo. A tal ponto que temos vários sistemas funcionando dentro deste arcabouço fisiológico. O sistema hepático, o sistema linfático, o sistema endócrino, o sistema nervoso central, onde em cada um desses sistemas os órgãos, em especial os vitais, funcionam de forma automática. Isto é, nós não precisamos pensar para dizer aos nossos pulmões ou ao sistema respiratório da necessidade de respirar. Precisamos? Então, eu estou pensando, respira. Nós fazemos, não. Por quê? É automático. Isto é, o sistema trabalha de forma automática, mas direcionados pela mente. A mente, vai nos dizer os espíritos superiores, é a base de tudo. Tanto é que quando você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala-nos da prece, eles vão apresentar para nós que o pensamento é tudo. A forma não é nada. Só que o pensamento é atributo da inteligência. E inteligência é atributo do espírito. Dá para imaginar? Fica difícil, não fica? Porque a gente sabe. Temos uma ideia. Mas não conseguimos trazer de uma forma mais clara para a nossa intimidade, com o objetivo de estarmos nos reestruturando e nos reajustando-nos diante da lei divina. Como Deus não dorme, diante das suas leis, ele então coloca aquilo que Allan Kardec
Pergunta. Limites. Nós temos limites. Cada um de nós tem o seu limite. Quando ultrapassamos os nossos limites, vai ter problema. Agora a questão é, como eu posso identificar o meu limite? Cada um tem que fazer essa autoavaliação. Porque eu não posso saber, por exemplo, qual seja o limite do Cássio, o limite da Gladys. Cada um tem o seu. Exemplo. Tem irmãos que conseguem dormir, ter um sono, menos de que 8 horas. Que o satisfaz. Ah, eu consegui dormir hoje 6 horas. Estou tranquilo, estou satisfeito. Mas tem pessoas que se dormir 6 horas, no outro dia ela não produz tão quanto ela dormiria 8 horas por dia. Que cada organização tem o seu próprio limite, tem a sua própria estrutura. E precisamos aprender isso e respeitar isso uns para com os outros. Tem pessoas que dormem 4 horas, 3 horas. Estou tranquilo, não é verdade? Já tem pessoas que querem dormir 24 horas, aí fica difícil. Aí não dá. Aí não dá, porque se você tem uma encarnação de 50 anos, por exemplo, 50 anos, e dividir por dia, as 24 horas, teremos um número. E você pegar as 24 horas de cada dia somado em 50 anos e fazer a conta de quantas horas você dorme por dia, você vai ficar abismado. Meu Deus, passei mais da minha metade da encarnação dormindo. Não é verdade? No final, você pode chegar a uma conta de 50 anos que você viveu. Uma ideia, tá? 25 anos eu passei dormindo. Olha como aquela coisa é séria. 25 anos, você teve 50. 25 anos você passou dormindo. Agora tem um detalhe. O corpo está dormindo, o espírito não. O que o espírito, através do sono, ao emancipar do corpo físico, está fazendo? Vai para onde? Fica com quem? Vai com quem? Faz o quê? Ah, Bela, não sei, eu não lembro de nada. Ah, eu tive um sonho tão esquisito. Sonhei que alguém estava me perseguindo. Não é assim que as pessoas falam? Devido a uma postura que nós vamos adotando no nosso trajeto, em uma caminhada diante da encarnação, que não é real, é ilusória, é fantasiosa, é imaginária. Então os espíritos estão nos chamando para a realidade. Fundamentada em quê? Em Jesus. Tem aquele ditado: se com Jesus está difícil, sem Ele, o barco afunda. E afunda mesmo. Então todos nós temos limites. Depois você faz a continha lá, tá, gente? Você faz a continha lá. Você pega a sua idade, multiplica pelo número de dias, das horas, vê quantas horas você consegue dormir por dia, e você vai ter uma ideia de, hoje, quanto tempo você passou dormindo na sua encarnação. Cada um tem o seu tempo. Né? O problema não é dormir, o problema é o que faz na hora que está dormindo. Esse é o grande problema. Posso apagar aqui, né? Aí um fala assim, Jesus dormia.
Estava lá no barco dormindo, o barco fundando, os apóstolos gritando, desesperado. E eram pescadores, hein? Obviamente, se você coloca que eram pescadores, tinha que saber nadar. Eu nunca vi pescador que não sabe nadar. Porque eu nunca vi alguém que tem medo de água entrar na água. Quem tem medo de água não entra, não. Já viram? Quando entra, entra com o coração apertado. Agora os pescadores, acostumados a lida, uma tempestadezinha de nada, começou a agitar o barco ali, eles desesperaram. Jesus lá tranquilo. Está dormindo. Gente, se Jesus dormisse no leme da nossa humanidade, o planeta já tinha sido extinto há muito tempo. Já tinha sido. Mas Jesus não dorme. Ele está ao leme, levando essa embarcação que é o nosso planeta. E naquele momento, o objetivo era mostrar a cada um ali presente que diante de qualquer dificuldade, saibamos manter a calma, a tranquilidade. Aí você vai fazer a sua avaliação. Que quando uma coisa se apresenta a você, você consegue manter a sua serenidade, o seu equilíbrio. Ou você se desespera. Quem não tem cabelo, fica ótimo, né? Porque não precisa se descabelar. Agora, quem tem, te descabela. Não é verdade? Nós temos limites. Qual é o limite? Cada um tem o seu. Eu tenho que saber qual é o meu. Eu tenho o meu limite. O outro tem um limite e eu preciso respeitar o limite do outro. Precisamos ter essa compreensão. Porque a natureza traçou-nos esses limites para conter os impulsos que ainda trazemos na intimidade. Os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então vejam bem. Hoje, na humanidade, nós temos aquele CID, que é a classificação das doenças pela Organização Mundial de Saúde, e lá, hoje, temos doenças que há 100 anos atrás não tínhamos. Não era considerado uma doença. Da forma como se está expressando hoje. Por exemplo, depressão. Que há um tempo atrás achava-se que era, isso é bobagem. Não está precisando é trabalhar. Está precisando é... Não era assim que falava? Que se dizia? E hoje sabemos que a depressão é um dos maiores males do século que nós nos encontramos, o 21. E a depressão, ela leva a vários níveis que pode acarretar em algo muito grave para o espírito diante da lei divina, o suicídio. Então, as doenças neuropsicológicas estão em evidência. Que vão se assomar ao físico. Daí o cuidado que nós devemos ter com a gente. Em saber qual é o seu limite. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou me esforçando para reeducar. Porque eu sou completamente imperfeito. Não sei se vocês já perceberam isso. Vocês já perceberam?
Não, graças a Deus. Mas eu sou imperfeito, tá, gente? E muito. E uma das coisas que eu estou tentando me reeducar, chama isso aqui, ó. Alimentação. Todos, né? Alguém gosta de um bom prato? Aquele pãozinho com manteiga, com um queijinho de Minas, com um cafezinho bem quentinho? Gosta, né? Aquele pudim depois do almoço. Aí ontem, estava eu, minha companheira, dela, nós estávamos em casa, vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. Aí eu falei assim, pede uma gigante, com 12 fatias. Aí eu falei assim, pra que você vai comer 12 fatias? Porque se sobrar, é bom que eu tomo no café da manhã, que eu levo. Aí a menina disse assim, não, pede a brotinho, assim, que brotinho? Brotinho vem 4 fatias só, não sei o quê. Aí então no conceito, pede a grande. Pedimos a grande. Por quê? Há necessidade de comer mais de 2 fatias de pizza? Não há. Agora, na gigante, você come um pedaço, vai comer mais não, vai comer mais não, vai comer mais não, então dá para pegar esse pedaço. Não é assim que acontece? Eu não sei se é... E isso serve para todo mundo, mas geralmente, eu estou falando da pizza, tem outras coisas também. Abre uma caixinha de bombom, igual... Não dá um bombom, não. Pega não, esse aqui não, esse aqui é... Esse aqui não, pega esse aqui. Então. Não é assim? Ou então não se divide caixa de bombom. Aí vocês acreditam que ontem eu consegui comer 2 pedaços de pizza? Fiquei satisfeito. Comi 2 pedaços. Vai chegar uma hora que eu vou comer um pedaço. Eu vou fazer questão, vou pedir uma pizza gigante. Mas eu vou comer um pedaço da pizza gigante. Um pedaço. A pizza está lá, olhando para mim. E eu olhando para ela. Mas quem comanda é meu espírito. Eu preciso conter, não vai não. Deixa esse pedaço aí, vai sobrar. Não, fica na geladeira. A gente vai comendo ao longo dos dias. O que é isso? É um trabalho de esforço. Eu estou dando esse exemplo porque são muitas coisas que nós vivenciamos e que nós passamos dos limites. E isso altera a nossa organização. Porque imagina eu comer 12 pedaços de pizzas. Uma pizza gigante. E eu fizer isso sucessivamente. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4... Gente, vou criar um problema, não vou? Um campo biológico. Eu estou abrindo um precedente da minha organização física, biológica, a não ser questão de saúde também. Chegou da padaria. Antes eu comprava 10 pães. 10 pãezinhos. Agora eu estou comprando 1, 2. E lá em casa já não está entrando mais pão. Estou cortando. Daqui uns dias eu estou vivendo só de ar e de água. Quando eu chegar lá, eu já não estou mais encarnado, tá, gente? Eu devo estar em outro planeta. Não preocupa não. Vai demorar ainda. Isso vai demorar ainda. Mas nós temos os nossos limites. Vai se alimentar? Come apenas a quantidade que você vai se alimentar para não desperdiçar. Porque o desperdício de hoje é a falta do amanhã. Então, a natureza, a lei divina, traçou limites. Mas o ser humano é insaciável. Colocam os espíritos. E através dos vícios, a gula é um vício. É um dos 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais. Não vamos entrar nessa parte não, né? Deixa para lá. Mas, e os outros?
luxúria, maledicência e por aí vai. Que tantos sabemos que nós ainda os temos, mas que não queremos enxergá-los. Aí Emmanuel, ele traz para nós muito e pouco. Aí Delano, ó, 12 pedaços de pizza. É muito, né? Mas come um só. Muito e pouco. Há coisas que tem que ser muito, mas tem coisas que tem que ser pouco. Então nós temos que saber dosar, diferenciar, discernir aquilo que é necessário ao espírito e, obviamente, como consequência, ao corpo que nós nos servimos para evoluir. Olha que lição maravilhosa Emmanuel nos traz. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Gente, essa lição é tão maravilhosa, porque se nós pegarmos o Novo Testamento, em especial os 4 evangelhos, nós vamos observar Jesus trabalhando com pouco. E não trabalhava com muito, não. Com pouco. Porque através do pouco, rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Está lá a multidão, ouvindo Jesus. A hora já está indo. Os apóstolos chegam preocupados a ele. Mestre, despede esse povo. Já está anoitecendo. Como é que vai ser? A caminhada é longa. Nós não temos condições de alimentar. Aí Jesus diz aos apóstolos: o que tendes? Aí eles vão dizer: temos aqui 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Pouco, né? Para uma multidão que no registro bíblico é colocado um número 4.000 e depois 5.000, porque 2 multiplicações de pães e peixes são trabalhadas em um Novo Testamento. Na primeira multiplicação, 5.000 catalogado. Na segunda, 4.000. Só que tem um detalhe. Mulher, criança, mulheres e crianças não entravam na contagem. Então era muito mais. Delano, por que mulher e criança não encontraram? Mas que preconceito é esse? Né? Nós não falamos isso hoje, porque estamos numa cultura diferente, cultura oriental, dentro da cultura oriental também diferente de outras culturas orientais, e para o judaísmo, à época, mulher e criança não contavam. Não entrava no censo. Então é colocado lá 5.000 ou 4.000 homens. Além das mulheres, que com certeza estavam em número maior do que os homens. Isso aí é fato. E crianças também. Jesus opera com pouco. Distribua. Mas como, mestre? Tem 5 pães, 2 peixes. Distribua-os. E não é que todo mundo se alimentou e ainda sobrou? O pouco sobra, o muito não. É algo assim, que não tem lógica, do ponto de vista racional. Mas as coisas de Deus é assim. Você quer ver uma coisa? Pega uma semente, joga no solo, uma semente de manga.
Joga no solo. Quando a árvore estiver lá, vai ter só uma manga. Já viram um pezinho de manga carregadinho? Foi apenas uma semente. Um pouco. É o grão de mostarda que, se soubermos desenvolver em nossa intimidade, se tornará a maior das hortaliças, ensina-nos Jesus. É a fé que agora precisa ser raciocinada, não a fé cega. E para atingirmos a fé raciocinada, necessitamos voltar o olhar para dentro de nós, enxergar em nós as nossas dificuldades. A gente não enxerga a nossa dificuldade. Então, todo mundo aqui dormiu essa noite, dormiu belezinha, dormiu, não dormiu? Se levantaram, foram ao banheiro, lavaram o rosto, escovaram os dentes, não é assim? E ao molhar o rosto aos dentes, tem um dedo duro lá, que é o espelho. O espelho é o dedo duro. Você olhando no espelho. Você está se olhando no espelho. Quem que você está vendo? Aí você olha para o espelho e diz, nossa, um cabelo branco aqui, meu Deus, uma ruga. Aí você passa um batom, no caso das mulheres, esse batom não ficou bacana, blanche, tal. Você me acompanha de verso do meu lado, passa o creme, só o rosto está todo, não, passa o creme. É assim que funciona? Ou seja, você está enxergando o externo. Você nunca olha para você, para o seu eu. Já perceberam isso? Ao longo da sua existência, todos os dias, você faz o mesmo ritual. Vai ao banheiro de manhã, à noite antes de deitar, se olha no espelho e vê o físico, o arcabouço biológico. Mas nós não enxergamos a nós mesmos, a nossa realidade. Fugimos dela. Olha que coisa interessante. E aí, continua Emmanuel, enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Então, esse exercício de olhar ao espelho é o exercício de olharmos para o mundo. Porque estamos olhando o mundo conforme nós estamos nos vendo no espelho. Apenas um lado, o material. Olhamos para a sociedade e vemos apenas os aspectos materiais. Então, a partir do momento que nós conseguimos enxergar a nós mesmos, espíritos, e passamos a compreender que cada coração na Terra é um espírito, diante de uma proposta educativa ou reeducativa, pelas provas, pelas expiações, qual é o nosso objetivo? Julgar? Maldizer? Ou semear o bem? E essa semeadura inicia em nós mesmos, primeiramente. Dentro do pouco, e Emmanuel está sublinhando o muito e o pouco nas lições com aspas. Ele vai dizendo a frase e colocando. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje
aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão, de futuro, verdadeiras messes de talentos celestiais. Verdadeiras messes. Você sabe o que significa messes? Não tem vergonha não, pode falar. Essa é a obra do mestre. Messes. Já ouviram falar nessa palavra, né? Tem um livro do Divaldo chamado Messes de Amor, de Joana de Anjos. Foi o primeiro livro psicografado por Divaldo e publicado. Está completando este ano 50 anos. 50 não, 60 anos. Ele foi publicado em 1964. Fizeram até uma edição com a capa bonitinha. Vou repetir a frase. Olha que coisa interessante. Dentro do pouco. Olha a ideia da semente. Dentro do pouco. Uma semente. Que te limita a existência. Nossa existência é limitada. Sabemos disso. Atenderás, desse modo, às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão, de futuro, verdadeiras messes de talentos celestiais. Messes significa nada mais, nada menos do que colheita. Colheita. O que Emmanuel está trazendo? Aquilo que você fizer hoje, que é pouco, na verdade, é pouco, mas atende para hoje a tua necessidade. Isso, lá na frente, representará uma colheita. Agora, que colheita será essa? No campo dinâmico da vida, entre encarnações, desencarnações, encarnações, desencarnações, estamos semeando, colhendo, colhendo, semeando, semeando, colhendo, colhendo, semeando. Então esse exercício de nos olharmos a partir de hoje para o espelho e enxergarmos para além do físico é algo que necessitamos realizar sem cobrança. Sem cobrança. De uma forma bem natural, bem simples. E pode dialogar, porque, gente, a minha filha fica rindo porque ela acha que eu sou doido. Pai, oi, minha filha, tá tudo bem aí? Tem alguém aí com você? Porque eu tô no espelho, tô conversando com um cara aqui no espelho aqui, nós estamos batendo um papo aqui. O cara é eu, né? Nós estamos batendo, dialogando. Ela tá achando que eu tô doido. Não, mas e aí, Delano, como é que foi seu? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Por que você fez aquilo? Por que você não fez diferente? Eu tô lá no banheiro, eu fico com a porta aberta, ela tá lá no quarto lá e tá me escutando eu falar em voz alta, ela fica assim, pai, e ela é psicóloga, com graduação em neuropsicologia. Pai, tá tudo bem? Vou aplicar um teste no senhor. Tá, minha filha? Ela morre de medo de espírito. Tem nenhum espírito aí não, né? Eu só tô vendo um. Um no espelho, que sou eu mesmo. É um exercício de que precisamos realizar com a gente de forma descontraída. Além, é claro, de mantermos uma boa aparência, que isso faz parte do processo natural. Ter uma boa higiene, termos uma apresentação, inclusive as mulheres, é importante. Necessita, precisa, sim. O que não pode? Passar dos limites. E dentro, já que nós estamos
alguns minutos de frente para o espelho, por que não dialogar com você? E eu dialogo muito comigo. Comigo mesmo. Há quem diga que ninguém gosta de ficar sozinho, não é verdade? É ruim, né? Ficar sozinho, solidão, é uma coisa triste. Mas Emmanuel tem uma lição no livro Fonte Viva. Se eu não me engano, é o capítulo 70, cujo título é Solidão. Que lição maravilhosa. Porque, embora Jesus era ovacionado pelas multidões, encontrava uma hora na casa de Pedro, em Cafarnaum, juntamente com os apóstolos. Outra hora estava em Betânia, onde se hospedava na casa de Lázaro, Maria, Marta. Outra hora estava nas praças públicas e os 12 apóstolos presentes, além de inúmeros discípulos. Mas no momento em que ele se recolhia, era ele e a sua consciência diante de Deus. Era um momento de oração, isto é, de comunhão, de conexão com o Pai. Nós precisamos aprendermos a estarmos sozinhos. Quando eu falo estar sozinho, não é você estar sozinho dentro de casa, só você e as paredes, não. Porque você pode estar dentro de casa com mais pessoas, mas aprender a estar sozinho com você mesmo, no sentido de saber lidar com as suas próprias emoções, trabalhá-las. Porque nós vamos deixar o plano físico, não vamos? Todos vamos desencarnar. Vamos ou não vamos? Ninguém vai com você, não. Vai ser só você. A família pode estar toda lá em volta de você, mas quem está indo é você. Você vai sozinho. E deixa tudo para trás. Não leva nada. Nem o corpo físico. Esse exercício, Jesus ensinou-nos. Mas nós, como ainda não conseguimos enxergar-nos apenas o externo, não nos permitimos a trabalhar isso, que agora estamos sendo convidados a realizar este trabalho, com a proposta da doutrina espírita. E aí Emmanuel coloca, aparentemente sem expressão, você joga uma semente, sem expressão, em um determinado momento, aqui simbolizada pela manga, mas pode ser qualquer sementinha que você está plantando no campo de sua vida. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra na hora certa. Ouvir. A maior dificuldade do ser humano é ouvir o outro. Complicado. E é nessa hora que o orgulho vem à tona. Você quer ver uma pessoa orgulhosa? Começa a dialogar com ela. Se no momento que você abre a boca, ela te rebate, o orgulho não permite. Quer exercitar a humildade? Escuta calado o que o outro tem para te dizer. Não importa o que ele vai te dizer, escuta calado. Ouve. Ouviu? Reflete. Analisa. Se aquilo que ele está te trazendo é real, é verdadeiro. Passe pelo crivo da racionalidade em você. Faça sua autoavaliação. Se ele estiver certo, um motivo para se modificar. Se ele estiver errado, não tem problema. Tenha a humildade de escutá-lo, de ficar tranquilo. Mas o que nós fazemos? Quando alguém chega e fala uma coisa, na mesma hora. Por quê? Porque o orgulho não permite.
A vaidade. Nós estamos tão cheios de muitos e queremos sempre muitos que um pouco nós descartamos. Você quer ver uma coisa? Simples. Esse aparelho aqui chama celular, vocês sabem disso, né? Dentro do celular tem um instrumento chamado WhatsApp. Aí você manda uma mensagem, porque acabou esse negócio de se ligar para o outro, né? Alô, fulano de conversar, né? Fazer fila, quem não tinha telefone em casa, nas esquinas, do orelhão, a pessoa ficava 30 minutos, só mandando ficha. Eu só dava ficha. A pessoa com um saco de ficha, jogando, nossa senhora, tem um saco de ficha. Aí depois veio o cartão, né? Aí hoje é o celular. Você não vê as pessoas conversando, você manda mensagem. Aí a pessoa te manda um áudio. Aí você vai escutar. Aí você coloca no modo mais rápido. Eu falei assim, mas por que você está escutando rápido? Escuta o que a pessoa fala. Eu estou com pressa. Já viu? Perceberam? É assim, não funciona? Cuidado. Pressa de quê? Pressa para onde? Se você não é capaz de se assentar e ouvir um áudio de 1, 2, 3 minutos... É claro que tem pessoa que manda áudio de 15, acho que nem composta celular, 15, não. Mas um áudiozinho de 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Você não tem tempo para ouvir um áudiozinho de 2, 3 minutos de uma pessoa. E pode falar até bobagem, mas você se escuta. Ouve o que ela está te dizendo. Coloca no modo mais rápido. Acabou. Aí você vai encontrar a cabeça. Você lembra o áudio que eu te mandei? Lembro. Esqueci. Por quê? Porque a pessoa vive para fora. Não aprendeu a viver para dentro. O convite da espiritualidade é aprendermos a vivermos para dentro. Porque é assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam. Então, um pouquinho que você dá, a sementinha que você joga, você vai ter messes. Lá na frente, colheitas. E aí ele diz, o copo de leite para a criança necessitada. Pode ser pouco agora, mas representa uma messe valiosa para o futuro. E aí ele vai apresentando vários, poucos, que lá na frente se tornarão muito ou muitos. A sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada. Aos hóspedes da calçada. E a gente quer um planeta de regeneração. Não, mas não quer sair da rua. A gente vai lá, conversa e tal, muitos têm família. Nós temos culpabilidade nisso. Somos uma família. Não estou nem aí para fulano. Não é problema dele, não. Por quê? Olha se você está num patamar. Está lá em escala espírita. Segunda ordem, a dos bons espíritos. Aí, em 1900, desencarna o apóstolo do espiritismo no Brasil, chamado Bezerra de Menezes. 1900. Chega no plano espiritual, todos sabem dessa história. Desperta. Escuta uma melodia suave, entoada. Gente, mas que melodia é essa? O que está acontecendo? Pergunta um amigo espiritual. São os que vieram te saudar, estão cantando alegrias ao céu, pelo seu retorno ao mundo espiritual. Oh, que beleza! Eu posso ver? Pode. Ele abre a janela, quando ele abre a janela, meu Deus, um mar de multidão.
É só você estar de frente para o mar, no calçadão, é isso? De uma orla, de qualquer praia, e ver aquele mar imenso à sua frente. Foi o que Bezerra de Menezes viu. Cada um que ali estava era o pouco que ele foi fazendo gota a gota na sua experiência física. Ele nem, acredito eu, que ele nunca deve ter sido olhado no espelho. Porque ele ia ter tempo de ficar olhando no espelho. Por quê? Ele já olhava dentro de si. O olhar dele não era voltado para fora, era voltado para si. Por quê? O que faltava nele, ele não gostaria que faltasse ao outro. E aí, então, Celina Celina é a mensageira de Maria. Pega-o pelas mãos e leva até Maria. Meu filho, o mestre te dá o seu passaporte. O que é isso? Você pode sair da Terra se quiser e ir planar em outros planetas mais felizes do que a Terra. Ele pega o passaporte, em vez de colocar no bolso, né? Obrigado, mãe. Obrigado, Jesus. Estou indo embora. Eu não quero ficar nessa terra nem mais um minuto. Não é assim que a gente fala? Tem hora que a gente fala isso, não fala? Dentro de casa. Quero ir embora dessa casa. Não quero ficar nem mais um minuto. Tem vezes que nós falamos isso. Ele pega o passaporte, entrega para Maria. Eu posso fazer um pedido, se é que eu tenho direito? Pode, meu filho. O que desejas? Enquanto tiver uma lágrima de sofrimento na terra, eu não saio dela. Enquanto tiver uma lágrima de sofrimento, de dor na terra, eu não saio dela. Vou trabalhar pelos meus irmãos. Nessa família que me acolheu e me abraçou, que é o planeta Terra. Você faria isso? Porque se você não fizer isso, você não está na segunda ordem, você está na terceira. Apenas para a gente identificarmos aonde nos encontramos na escala espírita. Porque os bons espíritos não olham para si mesmos, eles olham para o outro, naquilo que o outro necessita. Mas que necessita não somente no aspecto material, mas a nível moral. Fulano é muito orgulhoso, exerça a humildade. Fulano é muito nervoso, exerça a paciência. Fulano conta mentira, aquelas mais cabeludas. Exerça o silêncio. Ou seja, em cada situação da vida, podemos semear o pouco, que lá na frente será uma colheita valiosa. É a dinâmica da vida. E aí, Emmanuel continua. O prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivie o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso conquanto humilde em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro, uma cruz de ouro para ajudar e servir. Agora veja bem, que a vida te imponha. Esse impor aqui é colheita. O que você semeia, você colhe.
o que você está colhendo, o que você semeou. Então, vou contar um segredo para vocês. É segredo. Conta para ninguém. Você chega em casa e fala assim, esse segredo precisa ficar comigo, guardado, a 7 chaves. Qual é o segredo? Ninguém faz nada para ninguém. Tudo que você faz para você. Ah, Delano está vindo aqui no Lafran e fala, eu não estou falando para vocês. Vocês viram aqui a pizza? Eu estou falando para mim. Não estou fazendo nada para ninguém. Ninguém, vejam bem, ninguém faz nada para ninguém. Tudo que você faz ou deixa de fazer é para você. É a dinâmica da vida. Esse é o segredo. Quer ser feliz? Então, semeie felicidade. Quer paz? Semeie paz. Quer amor? Semeie amor. Quer perdão? Semeie perdão. É a dinâmica da vida. É simples, mas de tão simples, nós nos complicamos. Porque os nossos limites, que são sinais vermelhos, não ultrapasse. Você ultrapassa. Ultrapassar sinal vermelho, vem um carro lá no sinal verde, cruza com você, batida na certa, estraga. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. E aí nós vamos fechar trazendo uma lição de Jesus para nós refletirmos. Está no Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 16, versículos 24 a 26. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, não é a cruz do outro não, a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Evangelho do Cristo, Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Vamos fazer a prece final? Agradecendo a Ti, Senhor, pela oportunidade que possamos nos envolver em sentimentos de fraternidade, de união por toda a humanidade, irradiando em vibrações de paz a todos os corações, nossos irmãos, nesta grande família que vós conduz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livrai-nos de todo o mal, porque em ti encontramos a paz, o amor, a verdade. Que assim o seja.